Espero que a alegria do Mestre Jesus esteja nos nossos lares e pedir a Jesus que nos abençoe nesse momento maravilhoso. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento mais alto e pedir: Pai nosso que estais nos céus, nas luzes dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo do desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, graças a Deus. Eu trouxe para nós hoje uma parte do Evangelho, que está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, está bem no início, e é uma passagem que fala a respeito da nossa necessidade de renascimento, de refazimento, né? Então começa da seguinte maneira, está no Evangelho de João, no capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Pois bem, se nós pegarmos essa passagem, nós vamos ter que começar a compreender algumas necessidades que nós temos na nossa essência espiritual. Eu gosto sempre de começar contando historinha, é bem peculiar a minha condição de contar história. E a literatura nos traz informação, a ficção científica nos traz informação, a biologia nos traz informação, os princípios evolucionistas nos trazem a informação. Queria pedir desculpa, gente, porque deu um som de notificação aqui, eu não tirei o volume do telefone, me perdoe. Então, em diversas perspectivas, nós temos a informação de que a transformação é necessária. Eu gosto de começar pela ficção científica, quando nós conhecemos a história da Fênix.
que é um pássaro, né, mitológico que renasce através das suas próprias cinzas. Ou seja, ele precisa se destruir para se reconstruir, para renascer, para se fazer de novo. E é interessante que a fênix ela se torna um pássaro cada vez mais belo, segundo nos conta a história, ela se torna um pássaro cada vez mais belo a partir de cada uma dos seus ressurgimentos. Pois bem, a biologia nos ensina que é necessário que nós nos refaçamos o tempo inteiro. Charles Darwin, que era uma das pessoas mais proeminentes no assunto, disse em um dos seus estudos que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Os animais, né, um exemplo de animal que nos dá uma visão claríssima e bem significativa desta necessidade de refazimento é a águia imperial. A águia imperial, quando ela atinge uma determinada idade, que as garras dela já estão atrofiadas e o seu bico já está gasto, ela se recolhe em um lugar bastante alto, né, bastante seguro, e dali ela passa por uma transformação, que é uma transformação que significa a sobrevida dela. O que acontece? Ela bate com o seu bico nas pedras de onde ela está, até que esse bico caia, né, de tanto machucar, ele vai cair, ele vai descascar e cair, que a gente sabe que o bico da ave é uma capa, né, de material óssea, e ela raspa as suas unhas também na pedra, até que aquelas unhas caiam, e com daquele ferimento surja uma nova unha, né, uma nova garra, e ela com bico novo e garras novas, ela volta a ser a exímia caçadora que era. Então, a partir desse exemplo simples, histórias comuns que a gente conhece, né, fazem parte da nossa cultura, fazem parte do aprendizado que nós temos na escola, nós conseguimos compreender a necessidade desta renovação do nosso espírito. Certa feita, ouvindo um estudo a respeito também dessa passagem, o expositor disse que o escritor desse trecho, João, foi tão sutil quando ele escolheu as palavras para construir esse relato. Ele disse que João foi tão sutil que ele falou claramente, através das palavras do Cristo, de um processo que todos nós demandamos para que nós possamos progredir. Quando Cristo diz o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Na sequência dessa leitura, ele diz que não vai para o céu a não ser aquele que dele veio. Lá no versículo 13 está: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, já que nós ainda não somos espíritos vindo de uma casta celestial, para que depois dessa nossa passagem por esse plano, nós possamos voltar para o mundo celestial, então João escolheu um subterfúgio de linguagem para dizer que nos é necessário nascer de novo da carne, embora não nos seja possível voltar para o ventre da nossa mãe. Não nessa existência. Espíritas que somos, acreditamos no princípio da reencarnação, e aí necessário nos é voltar para o ventre materno e renascermos novamente em carne. Então, quando João traz as informações dessa passagem, ele afirma categoricamente que nós, aqui neste plano de provas e expiações, necessitamos reencarnar. O princípio que os Espíritos nos ensinam da reencarnação, ele vem ser confirmado nessa passagem de João. Então, nós vimos aqui os nossos aspectos históricos, mitológicos, biológicos e também diante da visão espírita da nossa necessidade de refazimento. Mas
o Evangelho ele é muito mais profundo no que diz respeito a estas necessidades. Quando nós pegamos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá logo no seu início tem uma passagem que diz: Jesus, chegando aos arredores da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Quem dizem que sou? E eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, e outros ainda que és Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhe disse: e vós, quem dizes que sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: tu és bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Essa passagem está lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nos versículos 13 e 17, e também é vista no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nos versículos 27 a 30. Aqueles homens que andavam com Jesus, seres, homens extremamente endurecidos, homens que não tinham muita noção da plenitude que o Espírito tende a adquirir na sua caminhada, aí tropeçando pelos erros, aprendendo com os erros e refazendo os seus caminhos. Pedro era um cara duro, né? Bruto, arcaico, sistemático, tanto que para defender o Cristo ele cortou a orelha de um soldado romano. Então, Pedro, com a limitação que ele tinha do conhecimento, com a limitação que ele tinha da informação, só um instantinho, deixa eu tirar o som aqui, tá? A gente esquece e depois passa vergonha, né? É assim que funciona. Tirei o som, pronto. Agora ele não vai mais nos incomodar. Tá? Vou voltar bonito para a tela. Muito bem. Então, Pedro, com todo o endurecimento cultural de Pedro, com todo o desconhecimento das coisas plenas que Jesus tinha para oferecer para aqueles homens, Pedro percebeu, e o Cristo diz que foi uma percepção divina, que não foi carne nem sangue. Ou seja, Pedro compreendeu na essência quem era Jesus. Pedro compreendeu no fundo da proposta de Jesus quem ele era, né? E a necessidade que essa compreensão apresenta, né? A necessidade que essa compreensão significa é justamente a necessidade desta renovação, de deixar aquele homem velho para trás, né? de não permitir mais aquele homem ultrapassado, forjado basicamente pelos seus erros e pela sua compreensão errada dos princípios divinos, e se transformar em um novo homem. A história nos conta que João Batista estava lá batizando lá na beira do rio, né, do Jordão, e aí veio Cristo e pediu para ser batizado por ele. É uma outra informação que os evangelhos nos trazem a respeito deste refazimento. Porque no momento em que Jesus pede para ser batizado, o Batista, com toda a sua humildade, com toda a sua simplicidade, diz: mas eu devo ser batizado por ti. Por que vens a mim e me pede para que eu te batize? E aí Jesus explica para ele que que é necessário que se faça, necessário que isso se cumpra, e que você batiza com a água, mas eu batizarei com o fogo e com o Espírito. Então vamos observar a profundidade disso, né? Vamos observar o que significa o termo batizar com fogo e com o Espírito. Se nós pegarmos pura e simplesmente as simbologias que os evangelhos nos trazem, o fogo, ele tem esta função de renovação. E o batismo é uma renovação. O batismo é um reinício. E quando o Cristo vem e diz: eu vou batizar com o fogo e com o Espírito, eu vou fazer praticamente o que a mitologia
diz que acontece com a fênix. Eu vou queimar tudo, né, e da sua cinza, isso vai ressurgir um ser diferente, vai ressurgir um ser novo, potencializado. Mas o que é o fogo? Não é Jesus falar assim, vai acender um isqueiro, jogar álcool, né? Nesse tempo de coronavírus o álcool está até raro, então não é jogar um isqueiro, acender um fósforo e colocar fogo na pessoa, deixar aquilo tudo ali queimar e depois vai surgir um ser diferente. Não é isso. Figura de linguagem. O fogo é o que transforma. O fogo, ele forja, né? Ele tem o poder de moldar o que é mais endurecido, que é o metal. Então olha que simbologia bacana, quando a gente vê que o metal, aquele elemento endurecido, ele pode ser amolecido e moldado pelo fogo. Ou seja, de certa forma, ele foi ao fundo, né? Ele foi à sua base, que é uma base maleável, através da transformação pelo fogo, e se transformou em um outro objeto qualquer, como se fosse um garfo, uma faca, ou um utensílio, uma panela, uma roda de carro, ou uma mola. Então, aquilo ali é um objeto que já foi um dia duro, rígido, mas que se transformou. E o que é mais interessante, passou a ter uma funcionalidade, porque o ferro bruto, a única função dele é fazer peso, porque ele não tem mais função, né? Quando você molda, por exemplo, o ferro do seu estado bruto, um dos objetos mais simples que o ferro em que o ferro pode se tornar, um martelo, por exemplo, que é um objeto simples, é uma peça de ferro simples, rústica, ele passa a ter uma funcionalidade, ele passa a servir para alguma coisa. E é bem isso que o Cristo diz com essa renovação pelo fogo. É nos mostrar, através do fogo, do Evangelho, por exemplo, que nós podemos ser seres melhores, que nós devemos nos transformar em seres melhores. Mas também isso não é assim de uma maneira muito simples. É necessário que haja um sacrifício, que haja um esforço, ou que vários outros fatores venham intervir para que nós possamos ser de fato moldados. E esses outros fatores passam obrigatoriamente por essa nossa necessidade de renascimento neste plano carnal. Por exemplo, quando nós estamos nos processos reencarnatórios, quando nós somos sujeitos a algum tipo de anomalia física, por exemplo, é o traço dessa transformação que vem agindo sobre nós. Ou seja, nós somos forjados, baseados na informação que nós tínhamos de vidas passadas. Ou seja, o nosso projeto é um projeto que nos exige, por exemplo, uma anomalia física. Bom, isso é o resultado desse princípio de que é necessário nascer de novo. Mas é necessário nascer de novo cumprindo todos aqueles requisitos que a justiça divina prerroga. Ou seja, o mal que nós fizemos, ele tem que ser expiado de alguma forma. É claro que nós vamos entender que Deus, por ser justo, ele vai aplicar a nossa dívida na medida da permissão da sua misericórdia. Então, algum escritor antigo disse que um ato de bondade, um ato de caridade, encobre uma multidão de pecados. Então pode ser que eu tenha sido tão ruim que cortava cabeças numa vida anterior. E nessa vida não dá para nascer sem cabeça, né? Claro que não dá para nascer sem cabeça, ninguém sobrevive. A pessoa talvez perca aí um braço, uma mão, e isso seja a medida da misericórdia divina agindo sobre essa necessidade que nós temos realmente de nascer de novo. É claro, quando nós damos continuidade à leitura, nós vamos passar por vários aspectos, na sequência também do capítulo 4 do Evangelho sobre o Espiritismo. A sequência é uma passagem após a transfiguração do Cristo. E a gente vai falar a respeito dessa reencarnação de uma maneira mais abrangente. Então os discípulos interrogavam Cristo e lhe disseram: por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu:
É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, e o trataram como quiseram. Assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que eles lhe falaram. Está lá em Mateus, no capítulo 17, dos versículos 10 a 13, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 10, 11 e 12. Jesus dá uma prova de que uma reencarnação, ou dá um exemplo, não é uma prova, ele cita um exemplo de uma reencarnação que eles tiveram a oportunidade de presenciar, ou de conviver com o ser reencarnado, assim como eles, ou como qualquer um de nós. Jesus fala sobre João Batista, e eles compreenderam que Elias, na forma de João Batista, veio para restabelecer certas leis, né, certos princípios divinos. E aí, assim como maltrataram Jesus, assim como maltrataram o Cristo, também fizeram com João Batista. A gente sabe que João Batista foi decapitado, é isso mesmo? João Batista foi decapitado, né? Ou seja, trataram como um criminoso, da mesma forma com que trataram a Jesus Cristo. Mais um exemplo dos processos reencarnatórios, né? De que a reencarnação é realmente um fato que não dá nem para negar mais. Mas continuando, a gente sabe que a reencarnação é uma ideia muito mais antiga do que nós vemos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a doutrina espírita começa com Kardec há pouco mais de 150 anos. E o dogma, né, o princípio da reencarnação é muito mais antigo. Só que ela tinha outro nome. E segundo o Evangelho dos dias, o Evangelho segundo o Espiritismo, os judeus antigos tratavam a reencarnação como ressurreição. Tanto que os escritos bíblicos dizem que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E nós conhecemos a impossibilidade do retorno do espírito ao corpo físico. É claro que nós também conhecemos que Jesus era um espírito de uma plenitude, de uma magnitude diferente da nossa, e esta incompreensão nós ainda vamos demorar um pouco para desfazer. Conhecer o princípio do corpo espiritual, ou do corpo material do Cristo, quando ele esteve aqui nessa terra pela última vez, é um dado assim, um pouco ainda longe para a nossa pouca compreensão. Nós não conseguimos nem compreender o que é um buraco negro dos milhares que tem por aí, por essa nossa Via Láctea, por esse nosso universo. E é uma coisa que nós sabemos que existe, que nós não compreendemos, e não tivemos a oportunidade, não pelo menos em consciência, nessa passagem, nós não tivemos o direito, ou talvez o privilégio de conhecer o Cristo. Nós não podemos afirmar que tipo de corpo era aquele. Mas, de qualquer forma, os relatos bíblicos dizem que o Cristo ressuscitou, né? Ressurgiu. E aí, um questionamento que hoje nós, através dos conhecimentos que os Espíritos nos trazem, nós já conseguimos compreender que é diferente disso. Mesmo naquela época, segundo os evangelhos nos dizem, os saduceus ainda não acreditavam nesse princípio da ressurreição. Mas os judeus tinham isso como uma coisa muito bem definida, como uma coisa muito clara, né? Mesmo assim, os judeus ainda tinham uma ideia pouco definida a respeito da alma, né, do espírito e da ligação com o corpo. A compreensão de perispírito ou outros tipos de conhecimentos que nós tivemos através da doutrina espírita, o direito de conhecer, para eles ainda eram muito vagos. Então eles acreditavam que um homem que tenha vivido podia reviver, sem se darem conta com precisão da maneira com que isso poderia acontecer. Então, justifica-se a designação de ressurreição
né, para o princípio da reencarnação. No caso, a ressurreição, ela supõe o retorno do espírito para o corpo do qual ele já esteve, né? E a reencarnação refuta isso, a tese da reencarnação refuta dizendo que o espírito retorna, mas para outro corpo. Então a diferença é basicamente essa. Até porque é o seguinte: morto o corpo, ou seja, desprendido o espírito daquele corpo, nós vamos voltar na teoria darwinista, que vai dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que é elemento biológico torna-se ao mundo biológico. O que é metálico volta para o metálico, né? E essa dinâmica é uma dinâmica que acontece e que também não dá para a gente ficar aqui questionando, porque a gente sabe cientificamente comprovado que isso é fato e também não dá para ficar enrolando muito nem discutindo muito sobre isso, que é chovendo molhado, como a gente diz, né? E aí é o seguinte, nós já falamos aqui de Nicodemos, não é isso? Lá no Evangelho de João, né? Que é quando Cristo reafirma da necessidade de renascer. E aí, quando nós falamos dessa palavra, lá sobre Nicodemos, e que juntamos com esses outros princípios, nós vamos ter que compreender o verdadeiro significado disso. E a gente vai lançar a mão de um recurso que o próprio Cristo fazia muito, que é buscar nos elementos, que é buscar no básico, no fácil de compreender, que nós possamos ter uma ideia mais esclarecida. Então, o Evangelho nos recomenda, né, e nos receita lá, recorrer à água. Segundo lá no trecho evangélico, no Evangelho sobre o Espiritismo, segundo o Espiritismo, acreditava-se que a terra tinha vindo da água, né? E aí a água se tornou, segundo o Evangelho nos diz, um elemento gerador absoluto. Tudo era vindo, ou tudo provinha da água. Tanto que lá no livro da criação, né, segundo a teoria criacionista, lá na Gênesis, né, diz que no início o verbo, né, o Espírito Divino, pairava sobre a imensidão das águas. Ou seja, tudo era água. Então, partindo desse princípio, nós vamos compreender também que se tinha o Espírito de Deus que estava ali soprando sobre as águas, pairando sobre as águas, tudo, o firmamento estava sobre as águas, né? Tudo era água. E aí, a água se tornou um símbolo mesmo dessa natureza, né? Quando a água é introduzida no princípio do batismo, ela vem, de certa forma, simbolizar essa limpeza que nos é tão necessária. Essa limpeza que nós temos, a que nós temos que nos submeter. O batismo, né, a renovação pela água, é uma renovação de votos, é uma renovação de proposta, uma reconceituação. Tudo isso nós temos que levar em conta. E aí o Cristo, mais uma vez, né, usa essa necessidade. Quando a gente repete, né, que ele falou lá com João Batista, que você, para que se cumpra o que tem que ser feito até então, ou seja, para a necessidade, para a compreensão dos homens daquele tempo, a água é suficiente. Ou seja, o que vocês souberam até aqui, ou seja, o que foi dito até aqui era suficiente. Mas agora é uma coisa nova, né? Agora nós estamos sob uma nova lei. E aí, a água vale muito mais como simbologia prática quando você pega a sua característica de, vamos usar um termo comum, penetração, né? Porque a água ela tem a capacidade de passar em qualquer lugar, desde que tenha
uma possibilidade. Algumas partículas minúsculas passam também com poeira, pó, mas a água ela tem essa característica de não parar. A água não se acumula em uma fenda e para de passar ali. A água não endurece, ela não solidifica ali, a não ser que o ambiente seja frio. Aí ela vai solidificar. Mas a água ela é uma corrente contínua. Ao passo que uma partícula de poeira, por exemplo, ela vai parando, até que se cria uma barreira. Com a água é diferente. Quando a gente diz a água é o solvente universal, né, tudo você dilui com água, tudo é tudo mesmo. E se nós pegarmos a água e colocarmos ela no mesmo patamar do ensinamento de caridade, da proposta de amor do Cristo, e que nós permitamos que essa água flua através de nós vamos nos tornar fontes, assim como Cristo. Você dizia, eu sou a fonte, né, de água viva, aquele que tem sede pode beber dessa fonte. Né? Nós hoje somos estes sedentos. Nós hoje somos os necessitados dessa água. E que a nossa boca esteja fechada para receber essa água de uma maneira que apenas uma gota passe de cada vez, e essa gota insista e continue fluindo, e este fluido de amor, esse ensinamento do Cristo, à medida que ele vai nos purificando, a nossa boca tende a ir se abrindo. Então, a gente faz uma análise mais filosófica, né, do que prática, porque a filosofia também faz parte do ensinamento, mas se nós permitirmos que o ensinamento do Cristo goteje em nossas vidas, esta água, ela de fato tem o poder de nos transformar. É isso que eu quero tentar fazer compreender com essa proposta de que a água ela vai em fluxo contínuo, ela vai sempre, intermitentemente, penetrando na fresta mais estreita, mesmo que ela vá gotejando. Uma gota é mais que nenhuma, 2 é mais que uma, 3 é mais que 2 e assim sucessivamente ao infinito. Essa é a vantagem da soma. O número ele não tem fim. Da mesma forma com que esta água do Evangelho do Cristo, essa água que o Cristo deixou para nós através da fonte que ele mesmo era, ela também é infinita. Se nós permitirmos que ela entre de gota em gota, já é o suficiente para que daqui a algum tempo nós tenhamos a plenitude espiritual. A água também tem a função de fazer-nos renascer. E fazer-nos renascer em caráter, em moral, em dignidade. E isso dá ao nosso espírito uma característica diferente. Então, não é só retornar a um ventre carnal e renascer. É permitir que esta oportunidade ela possa fazer algo de grande para o nosso espírito. E toda gota de água que nós tenhamos deixado pingar em todas as nossas vidas, ela está ali e continua através desse ensinamento, através dessa perspectiva evolucionista. Pois bem, eu queria dar um passo adiante com relação aos processos reencarnatórios, quando nós falamos a respeito de família, da necessidade que nós temos de estar próximos e das provas de que existe uma continuidade desses laços, e esse refazimento ele é necessário quando nós estamos próximos, para que nós estejamos próximos daqueles espíritos que nos são afins, né? Se houvesse apenas uma existência, infelizmente, muitas das nossas crenças, das nossas perspectivas estariam perdidas. Eu fico pensando, e gosto muito de falar sobre esse assunto, antes de falar da família, peço licença para falar sobre esse assunto. Mas quando nós falamos de unicidade de existências, nós
praticamente tiramos um dos atributos divinos, que é a perfeição. Deus é perfeito na sua criação. Segundo nos dizem os escritos sagrados, nada, absolutamente nada, na criação divina foi feito para que se perca. Nada pode ser considerado danado para sempre. Por isso, nós espíritas não acreditamos na condenação eterna. Nós não acreditamos no inferno. Por quê? Se houvesse um espírito condenado à perdição, ao fogo eterno, seria uma perda da criação divina. Não seria uma criação perfeita. Como todos nós acreditamos que somos criaturas divinas, somos filhos, criaturas de Deus, nenhum de nós está perdido. Nós não podemos nos dar o luxo de acreditar num disparate tão grande. Então, se Deus é perfeito e a criação divina é perfeita, nada está perdido. Nós temos a prerrogativa de escolha de permanecermos estacionados. Isso é motivo para um outro estudo. Tá? Então, nada vai se perder da criação divina. Se houvesse apenas uma existência, se nós não defendêssemos a reencarnação, fatalmente nós cairíamos numa sinuca, que a gente chama de sinuca de bico. Não tem como sair. Por quê? Tem pessoas, né, tem alguns seres que vêm a essa terra por um curto período de tempo. Tem outros que têm 100 anos. Teve uma semana agora que até curou do coronavírus com 102 anos. Essa pessoa teve muitas oportunidades de fazer o bem, de errar, de levantar, de se refazer, de caminhar de novo, de cair de novo, de levantar outra vez. Se refazer sempre, se renovar. Renascer em essência. Tem pessoas que não dão um suspiro. A gente sabe que tem crianças anencéfalas, ou seja, sem cérebro, nascem, são natimortos, né? Não sobrevivem fora do ventre materno. Qual que é a perspectiva da perfeição da criação divina diante de uma situação dessa? Uma pessoa que teve a oportunidade, e aí, conforme os espíritos nos dizem, nós somos espíritos que nascemos, fomos criados para evoluir. Uma pessoa com 102 anos teve mais uma oportunidade, curada dessa doença que está matando, por atacado inclusive. Desencarnação coletiva. Essa pessoa teve mais uma chance de se renovar aos 102 anos. E uma pessoa que não teve 5 minutos de vida. Onde está a perfeição disso? Onde estaria a perspectiva da perfeição da criação divina se não houvesse a reencarnação para dar uma nova oportunidade àquele espírito? Da mesma forma com que novas oportunidades foram dadas a esse espírito que atingiu 102 anos essa semana. Então não existiria justiça. Existiria simplesmente a criação e a criação seria imperfeita. Então, para que nós não caiamos no erro de ao menos considerar essa possibilidade, nós temos que recorrer ao processo de reencarnação. E nós temos que acreditar. Mas uma prova de que a reencarnação existe, que ela é necessária, que ela é um fato, são as habilidades que nós temos. Alguns de nós carregam habilidades que são habilidades que beiram ao incrível. Tem pessoas, tem garotos, meninos com 3, 4 anos que tocam sinfonias em órgão, em violino. Tem pessoas que têm capacidade de reproduzir em massa, de modelar o rosto com perfeição, o rosto de uma outra pessoa. E o que dizer das grandes obras de construção que nós vemos? Obras da engenharia. Isso tudo é fruto da consciência e do conhecimento. Mas uma criança de 3 anos não tem conhecimento suficiente, não estudou uma partitura, não conhece uma nota musical, não sabe o significado de um desenho de uma nota musical. Como que ela consegue reproduzir tão fielmente uma bela melodia? Este é o traço da vida anterior. Essa pessoa já vem preparada de vidas anteriores para este desafio nessa vida. Ao passo que o engenheiro que construiu aquela torre
maravilhosa, cheia de luzes, toda cheia de curvas e desenhos de geometria, adquiriu aquilo de uma forma um pouco mais espaçada, mais de passo a passo. Mas, ainda assim, esse engenheiro traz de vidas passadas capacidades aritméticas, capacidades outras que o permitiram atingir a perfeição daquela construção. Ou seja, ele conseguiu fazer com que um projeto, não sendo ele mesmo projetista, mas fazer com que aquele projeto saísse a contento. Ou seja, isso é a resposta para a pergunta de onde viemos. Né? Nós que somos mineiros, temos maneira de falar quem que eu sou, para onde que eu vou, onde que eu estou, de onde que eu vim. Né? Nós viemos de vidas anteriores e trazemos conosco essas informações. Em alguns casos, pela própria misericórdia divina, para que haja o merecimento, nós nos esquecemos da grande maioria das nossas habilidades. Mas ainda as temos, para que elas possam, elas estão latentes em nós, para que elas possam ser colocadas para fora na hora em que elas forem necessárias. Mas vamos falar da família. A família neste princípio da reencarnação. Quem é a minha mãe? Quem é o meu pai? Quem é a minha esposa, a minha filha? Quem são essas pessoas que estão hoje convivendo comigo, aos quais eu chamo de família? A primeira coisa que nós temos que compreender pelo ensinamento dos Espíritos é de que os laços familiares eles não são desfeitos com a desencarnação. Ou seja, quando eu morro, eu continuo do lado de lá fazendo parte da minha família espiritual. E não se assustem. Nós criamos laços que são laços definitivos, laços verdadeiros com as pessoas que nos acompanham, nesta e na outra vida. Ou quem vocês acham que vai nos receber quando nós chegarmos do lado de lá? Eu acho não, os Espíritos nos dizem, eu posso ter certeza de que eu vou ser recebido lá por um parente, uma pessoa conhecida, primeiramente uma pessoa do meu ambiente familiar e que é uma pessoa que tem me sido querida nessa terra. Porque nós vamos caminhar junto com aqueles que nos amam de verdade. E esses laços, eles são tão assim, tão interessante da forma com que nós criamos esses laços nas vidas existentes, nas vidas atuais, que nós sabemos que alguns dos nossos familiares, também são informações dadas pelos Espíritos, que alguns dos nossos familiares nos foram adversários em vidas passadas e se tornam nossos familiares em função do resgate que nós temos a capacidade, ou temos a felicidade de realizar na vida atual. Ou seja, numa vida pregressa, nós somos inimigos, nós somos combatentes, aqueles que vão tirar a vida do outro. Nessa vida, nós somos mãe e filho, marido e mulher, irmão e irmã, e aí está na hora de juntar o que estava quebrado. E essa relação, ela tende a se estreitar com o passar do tempo. De que forma, e aí eu volto naquela perspectiva da justiça divina, de que forma poder-se-ia resgatar ou recuperar um laço de afinidade perdido por causa de um erro cometido em apenas uma vida. Nessa vida, eu traí o meu irmão, eu tomei os seus bens, eu não fui honesto o suficiente com as pessoas da minha família. E se eu partir do princípio da condenação eterna, eu estou danado ao inferno, nunca mais ninguém vê minha cara. Mas e aí? Diante da perspectiva da justiça divina, em que você é responsável pelas suas atitudes, as pessoas a quem você prejudicou ficam no prejuízo, e é isso mesmo? Então nós não podemos, mais uma vez, acreditar nessa perspectiva. E aí, o Evangelho vem dizer para nós, a respeito dos laços de família que são fortalecidos pelo processo da reencarnação. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pelo afeto, simpatia e semelhança. Estes espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se.
a encarnação só os separa momentaneamente, porque após sua reentrada na erradicidade, reencontram-se como amigos no retorno de uma viagem. Muitas vezes, até se acompanham na encarnação, na qual são reunidos em uma mesma família ou em um mesmo círculo, trabalhando juntos para o mútuo progresso. Se uns estão encarnados e outros não são menos unidos pelo pensamento. Os que são livres velam sobre os cativos. Os mais evoluídos procuram fazer evoluir os retardatários. Assim, após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Eu gosto muito de uma história de uma pessoa que não conheceu uma outra pessoa. Eu vou começar pessoa com pessoa que a gente vai entender. E aí entrou, se casou com uma outra pessoa, né? E ouvia sempre relatos daquela primeira pessoa falando da terceira com a segunda, que é com quem casou. Ou seja, para ficar mais simples, uma pessoa não conheceu a avó de uma outra e aí entrou a esposa no relacionamento. E esse marido sempre falava para essa esposa, dessa avó, dessa parente, dessa tia lá distante, né? Seja qualquer que seja. Essa pessoa que entrou na família depois, às vezes tem a impressão de que conhece, pelo simples fato da outra pessoa relatar. E fala que às vezes reconhece o rosto, ou que sonhou, sei lá como é que são esses mecanismos, cada um é um. E aí passa a reconhecer essa pessoa até como parte da própria família. Vejam bem como é isso. Se nós nos aproximamos por afinidade deste plano material, os Espíritos acabam nos dizer que nós somos ajuntados, nós somos reunidos em família ou em círculos. Então duas famílias se unem, e se tornam um círculo um pouco maior. A dinâmica da reencarnação, ela dá essa oportunidade que nós estejamos juntos, e aí os nossos familiares, aqueles que nos são caros, que já se foram, passam a ser reconhecidos através desse laço espiritual que as pessoas passam a ter. E aí as lembranças do espírito que estão latentes dentro dele acabam por reconhecer pessoas que nunca viram ou que nunca visitaram nesta existência como sendo integrantes da sua própria família. Esta é a dinâmica que o mundo espiritual nos dá a respeito dessa necessidade de reencarnar unida com essa questão do laço familiar que é inquebrável. Ou seja, nós estamos sempre sujeitos a estarmos dentro daquele círculo que nos é próprio, dentro daquele ambiente que nos é próprio. Lembrando sempre que nós nos afastamos por escolha, por opção. Nosso livre-arbítrio nos permite direcionar as nossas ações através dos nossos desejos para o lado que nós quisermos ir. E aí, se nós nos afastamos daquilo, se nós nos tornamos desafeto deste, é assunto para uma próxima oportunidade. Mas a gente sempre vai entender que mesmo os nossos piores desafetos às vezes fazem parte desse grande círculo, desse grupo. E aí é com eles que nós temos que nos resolver. É com eles que nós temos que viver e reviver. Talvez por isso, ou exatamente por isso, essa questão dessa sensação de que nós conhecemos pessoas que nós nunca vimos, mas através dos relatos. Isso acontece com todo mundo, gente. Isso acontece com todo mundo. Às vezes casados, eu tenho uma tia, você não conheceu, não, mas eu sei quem é. Tenho certeza que eu conheço essa mulher. Já tive com ela em algum lugar. Teve lá no grande salão dos sonhos no mundo espiritual. Mas, como a gente sabe que os espíritos estão sempre nessa dinâmica de se reencontrar no momento que nós descansamos em físico, com certeza estivemos ou estamos quase sempre com todos os componentes das nossas famílias. E aí os espíritos, para finalizar, né, a gente está quase no final, os espíritos vêm nos instruir a respeito dos limites, né, porque nós ainda não conhecemos
alguns dos princípios, nem tampouco o que limita, o que determina, até quando ou até onde cada reencarnação vai. Então existe uma pergunta que Kardec fez, dizendo para os espíritos quais que são os limites da encarnação. Os espíritos dizem que a encarnação não tem, a bem dizer, limite nitidamente traçado, tratando-se do envoltório que constitui o corpo do espírito, cuja materialidade diminui à medida que o espírito se purifica. Em alguns mundos mais avançados que a Terra, ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequência sujeito a menos vicissitudes. O que quer dizer essa pergunta? Quantas vezes eu tenho que reencarnar? Os espíritos dizem que não tem isso muito definido, não. Vamos pegar, lógico, nós temos Cristo como nosso modelo de guia. Então vamos pegar Cristo como modelo. Quantas vezes o Cristo reencarnou? Difícil de responder. Mas alguém vai falar assim, o Cristo reencarnou? É claro. É claro. Deus não criou todos iguais? Simples e ignorantes? Criou o Cristo simples e ignorante também. Só que o Cristo evoluiu. Muito. Talvez o Cristo tenha tido necessidade de infinitas reencarnações, menos que nós. Tanto que nós aqui hoje, apenas 2000 anos depois, caminhamos no mundo de provas e expiações. Em que mundo que o Cristo está? Difícil determinar, difícil compreender. Mas nós sim, bem definidos, assentados aqui nesse mundo de provas e expiações. A doutrina espírita nos diz que nosso planeta está progredindo, está transitando para um mundo, para a condição de mundo de regeneração. É um patamar superior? Claro. E neste patamar, os espíritos são um pouquinho melhores que nós. Talvez um tantão melhores que nós. Mas são melhores. Lá, no mundo de regeneração, conforme diz aqui na leitura, o corpo espiritual ele é menos compacto, ele é menos denso, tem menos matéria. E aí ele começou já a se desprender, bem mesmo, já se libertar, não é nem se desprender, que nós estamos nos desprendendo, mas os espíritos em regeneração estão se libertando da carga material que ainda sobra para eles lá, que ainda resta, né, para eles. E aí, esse corpo sofre menos. Por isso, é um mundo de regeneração. Através da necessidade cada vez menor de passar pelas mazelas que nós passamos em provas e expiações, o corpo sofre menos, o espírito sofre menos, e aí ele é menos, sendo ele menos sujeito a vicissitudes, ele tem mais facilidade para se purificar. Então nós estamos falando apenas de um mundo de regeneração, que é o próximo degrau. Nestes mundos também não existem limites, porque continuamos, como sempre, com o benefício do livre-arbítrio. Quantas encarnações são necessárias nos mundos de regeneração? Não se sabe. Depende de cada um. Depende de quanto nós vamos conseguir melhorar aqui, para que nós possamos ter o direito de transitar junto com o planeta para o mundo de regeneração. Porque, caso contrário, nós vamos cair em um outro planeta de provas e expiações. Talvez, nesse planeta de provas e expiações, baseado como resultado único e exclusivo do esforço que nós, porventura, tenhamos tentado fazer nessa Terra, talvez lá sejamos espíritos um pouco mais evoluídos do que os demais naquele lugar, que possivelmente vai receber também espíritos em transição de um mundo primitivo, ou espíritos que vieram de um mundo primitivo, que transitou para provas e expiações, mas que ainda não tinham a plenitude espiritual ou a qualidade espiritual para passar para o mundo de provas e expiações, ou que receberam esse direito vindo do mundo primitivo. E aí
talvez sejamos um pouco mais evoluídos do que os demais, verdadeiros peregrinos, verdadeiros missionários, mas ainda no mundo de provas e expiações. Então, gente, existe limite para a reencarnação? Não existe. É tantas e quantas vezes forem necessárias. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando a respeito da reencarnação, falando da necessidade de estar sempre nos planos encarnados. Alguém vai perguntar, poxa, mas um espírito de luz pode reencarnar? Cristo já nos deu o exemplo. Cristo veio em missão nesse planeta. Vários espíritos de elevada expressão têm tido a oportunidade, ou têm tido seu pedido atendido, estar entre nós. Alguns nós conseguimos reconhecer, mas alguns também nós fazemos como aqueles homens fizeram com João Batista, fizeram com Elias, né? E ainda conseguimos não reconhecê-los. Assim como fizeram com Cristo também. O que nos resta é saber, ou ter certeza, introjetar isso em nós, de que Deus é superior, Deus é supremo, Deus é divino, que Ele não nos abandona, que a sua lógica é uma lógica que não pode ser questionada e nem tampouco desfeita. Segundo o Evangelho nos diz, no final, Deus tem as suas leis, né, todas soberanamente sábias, que não faz absolutamente nada que seja inútil. Então, com essa perspectiva da necessidade que nós temos de reencarnar, e que no final das contas é bom para a nossa essência espiritual. A gente vai interrompendo por aqui. Vou convidar a Lula para fazer a prece final para nós. E queria dizer que semana que vem, agora com um novo recurso no YouTube, no Facebook já também, semana que vem nós temos Marilda na terça-feira, vai falar para nós, e na quinta-feira o Reinaldo vai fazer o estudo para nós, tá bom? Deus abençoe a todos. Lula vem fazer a prece para nós. Vamos agradecer a Jesus a sua oportunidade, né, que nós estamos tendo, e pedir a Jesus que nos dê força, sabedoria, serenidade, e que estejamos firmes na caminhada para o melhoramento. Né? Vamos fechar os nossos olhos e dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a fim de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Boa noite. Fiquem com Deus.